Senhores do Linha de Frente, enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua na sua luta em glória. Ele afirmou que o corte de gastos, o tão esperado corte de gastos, tão necessário corte de gastos, ainda depende de uma reunião com autoridades que acontece amanhã. Ainda segundo o chefe da Fazenda, o ministro da Fazenda Haddad, Lula pediu a inclusão de um outro ministério na lista do corte, mas ainda não revelou qual. Vamos acompanhar o que o nosso sofrido ministro da Fazenda disse? O presidente pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Qual ministério? Então eu não vou adiantar porque eu não sei se o ministério vai haver tempo hábil de incorporar o pedido dele. Mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais. O coronel Sérgio Marques já me assoprou aqui. Claro que a gente não sabe, mas ele está deduzindo. Eu quero começar por ele, em razão desse comentário que ele fez. Parece que o ministro da Defesa de Israel é o ex-embaixador Israel Katz, aquele que xingou o Lula de tudo quanto é nome, que já se estressaram. E o Lula parece já aproveitar o oportunidade, vai cortar todas as importações dos equipamentos militares que vinham de Israel. No momento que o Brasil está numa tensão ali na fronteira com a Venezuela, que o crime organizado está penetrando pela Amazônia, que nós estamos ameaçados ali. Se quem quiser dominar o Brasil é só ocupar ali a bacia de Campos e a Foz do Amazonas, pronto, ninguém mais sai do país com mercadoria. Então, Coronel Sérgio Marques, vamos começar por aí. Vai ter corte de gastos mesmo ou vai ser só essa briga do Lula com Israel Katz que vai ter esse corte e não vai ter mais corte nenhum? Eu tô com medo. Bom, provavelmente haja corte mesmo, mas existe até a possibilidade de rompimento de alguns membros do governo, principalmente alguns ministros, sobretudo educação e saúde, né, que estão batendo o pé dizendo que eles não querem a redução das suas verbas. Mas um ministério que eu sempre brinco que não tem defesa é o Ministério da Defesa. É daqueles que, normalmente, quando há algum tipo de corte orçamentário, normalmente o Ministério da Defesa acaba sendo um dos primeiros a terem as suas rendas diminuídas. Mais uma vez, como o próprio Capês falou, na semana passada também nós tivemos essa oportunidade. As nossas fronteiras estão cada vez mais arreganhadas para o crime organizado, para o narcotráfico. Lembramos, mais uma vez, nós temos vários países que fazem fronteira com o Brasil, que são produtores de, principalmente, cocaína, Peru, Colômbia, a própria Bolívia. Então, o que acontece? Em setembro, houve uma licitação de Israel que o Brasil compraria alguns blindados israelenses, 36 blindados. O governo federal, pelo fato de ser de Israel, acabou o quê? Não aceitando. Olha que absurdo, isso aqui é um problema de ordem internacional, uma licitação que foi ganha por uma empresa de Israel e o governo brasileiro não quer o quê? Não quer pagar, não quer fechar o acordo, que já foi feito, né, uma licitação pública internacional, não quer comprar esses equipamentos militares pelo fato de ser Israel. E, mais uma vez, enquanto isso, as nossas fronteiras cada vez mais abertas e frequentadas e a soberania brasileira cada vez diminuída. E mesmo assim, muitas vezes, alguns ministros do governo atual dizem até que existe a possibilidade de falar sobre a região amazônica como uma região, não brasileira, mas sim uma região internacional. Diego Tavares, estamos aí. Como é que vamos proteger a Amazônia Verde e também toda a Amazônia Azul, que é o mar territorial brasileiro, que tem riquezas ainda maiores do que a própria Amazônia Verde? E ali, fronteira com Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. As drogas entram, as armas também entram, alimentando o crime organizado. Ninguém protege e talvez vão cortar a verba do Ministério da Defesa. E parece que está difícil cortar verbas em outros setores. Parece que o governo está ao som pelo que diz o coronel Sérgio Marques,
ao som do saudoso Roberto Leal, os ministros, aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vai cortar, aqui não. Capês, nosso problema é que o cobertor curto do nosso orçamento está do tamanho desse guardanapo aqui. A gente não tem realmente onde cortar gasto. Eu até estava, enquanto ouvi o coronel aqui, me lembrando de uma história com o nosso colega Cássio Miranda. Há alguns dias nós estivemos em um programa aqui da casa e ele disse que na época em que era prefeito, o ministro Fernando Haddad, que está aqui ao lado, para quem nos acompanha por imagens, tinha um apelido nos corredores da prefeitura de Bonitão. Você está vendo agora o semblante do ministro Haddad, que era chamado de Bonitão, logo após essa passagem pelo Ministério da Fazenda. É um rapaz bonito ainda. Mas dá para ver que a burocracia do Ministério já está tragando um pouco da beleza do Fernando Haddad. Então, de fato, não deve estar sendo fácil. Não, o Diego Tavares agora virou analista de beleza masculina. Não, ele não estou entendendo. Eu só estou reproduzindo aqui o que disse o Acácio Miranda. Fica para ele esse abacaxi aí, para ele se explicar. Eu só falo em juízo. Mas olha só, Capês, o fato é que a tarefa do Haddad hoje realmente não é uma tarefa fácil. Nós temos um governo que, desde eleito, já mostrou que no seu DNA não está essa questão da redução de gastos. Ao contrário, um governo que já se inaugurou gastando muito, reconstituindo ministérios que haviam sido apagados da máquina pública pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, também engordando aí a verba dos parlamentares com emenda, ressuscitando a Lei Rouanet, que consome anualmente de 15 a 16 bilhões de reais. Então, o fato é que dinheiro para economizar até nós temos. Até dá para pegar nesse orçamento, que na minha opinião é muito mal gasto, né? Enfim, com tudo isso que eu elenquei aqui agora, e promover um corte de gasto. Mas o fato é que aí entra em xeque a questão da governabilidade. E as eleições municipais provaram que essa forma de governar por emenda é algo que dá muito certo, é uma receita de sucesso. 90%, acho que o número está nessa casa, cerca de 90%, 95% das prefeituras que foram irrigadas com emendas parlamentares tiveram os seus prefeitos reeleitos, tiveram os prefeitos que eram patrocinados pela máquina federal, eleitos ou reeleitos. Então, ao que parece, não é daí que vai sair esse corte. O que a gente pode esperar realmente são cortes de gastos naqueles setores mais essenciais, saúde, educação ou na defesa, como brilhantemente aqui disse o coronel. Quem vai pagar a conta no fim disso tudo, infelizmente, é a sociedade, que vai restar com um serviço público de menor qualidade, em que pese cada vez mais nós temos que pagar mais impostos e cada vez mais o nosso poder de compra esteja diminuído. Ricardo Rous, vai cortar onde? Vai cortar quanto? A dívida é de 80% do PIB. É mais de R$1 bilhão. Mais de 1 trilhão. R$1 trilhão, bem colocado. Muito bem observado. Bem observado. Mais de 1.280 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, tem uns poetas que vêm de vez em quando aqui, a gente respeita, economistas, eu respeito. Mas porque eu estava lendo uma crítica feita ao marxismo, que é muito mais poesia do que ciência. Né? O Jorge Sorrell que fez essa colocação, essa crítica ao marxismo. O marxismo é uma utopia. Agora eu pergunto a você, até quando vamos continuar na utopia de usar os Yanomamis, usar a Amazônia, usar outros temas para fugir da realidade, que é gastar mais do que se arrecada? Vai cortar ou não vai cortar, meu querido Ricardo Rous? Capês, deveria cortar uma boa parcela das emendas parlamentares, deveria cortar uma boa parte da Lei Rouanet e uma série de outros gastos que esse governo tem. Esse governo tem uma alma, uma essência gastona. Ele gosta de gastar, essencialmente é isso. A tarefa do ministro Fernando Haddad é árdua e ele está tentando, dentro do que é possível para ele está tentando sim mostrar ao presidente da República, que no final do dia é quem tem o poder da caneta na mão, de que é importante fazer esse corte de gastos, de ter austeridade fiscal, porque senão o Brasil vai para o brejo e vai a passos largos. Mas não é uma tarefa fácil, porque a essência do governo é gastar. Nós estamos com as eleições de 2026 logo ali, como diz meu amigo o Cinho Rodrigues aqui, 2026 está logo ali. O Cinho Rodrigues? Desculpa, o Cinho Pedroso, perdão. O senhor, perdão. Já é tão difícil, se posicionar. É verdade. Falando o nome errado. Wilsinho, me perdoe, Wilsinho. Como diz o Wilsinho, 2026 está logo ali. E o governo sabe disso. Então, é uma guerra de braços muito forte entre a realidade, a necessidade de cortar gastos nos lugares corretos e a vontade do governo de gastar. O que não pode acontecer, Capês, é se criar uma narrativa, e eu sinto um cheiro dela, de que corte de gastos
Corte de gastos é o seguinte, é tirar da educação, é tirar da saúde. Eu já vi o presidente da República falar isso num discurso. Não podemos cortar, prejudicar os mais pobres, cortar da saúde, cortar como querem que façam. Não é esse o discurso. Tem muito lugar para se cortar gastos nesse governo. Muitos lugares. Não é o ideal a educação e a saúde. Se a gente gastar bem, gerir bem os recursos públicos, tem espaço para fazer um corte de gastos, sim, a gente fazer um governo mais austero, mais prudente e a gente conseguir colocar o Brasil nos trilhos novamente. Wilson Pedroso, será que o governo vai conseguir fazer esse corte de gastos? Porque estão enrolando demais. Vai nada. Vai cortar de quem? Vai nada. Dos ministros que foram indicados pelo Centrão? Se é o Centrão que está mandando no governo? Vai cortar o quê? As emendas parlamentares dos deputados? Possível. Vai cortar a Lei Rouanet dos artistas que fazem a defesa do governo? Vai cortar os ministros que estão batendo o pé e ameaçam sair? Então, qual a chance do governo conseguir viabilizar politicamente o necessário corte de gastos? O Fernando Haddad está aí desesperado. Ele sabe que se não cortar os gastos, o governo se torna economicamente inviável. Ninguém com 80% do PIB nós já estamos devendo. Os Estados Unidos está 150% do PIB. Só que o mundo inteiro usa o dólar para comprar. Então, cada 5 centavos que ele gasta imprimindo $100, o mundo gasta $100. O Wilson Pedroso, o governo corta ou não corta? Vai conseguir ou não vai conseguir? Qual a sua visão, a sua perspectiva? Você que escreveu um livro sobre a arte da política. Capês, primeiro, eu tenho um meme na internet, no Instagram, que o rapaz fala assim, vou não, vai nada. Capês, o Ricardo foi numa linha importante, 2026 é logo aí. Eu vejo muitas vezes, eu olho pro Fernando Haddad e me lembro do filme O Náufrago. Ele sozinho numa ilha conversando com a bola Wilson. Porque há 3 anos, vamos pro 3º ano, que ele fala em corte de gastos e a máquina pública, principalmente a política, vai na contramão do seu discurso. E uma coisa que me chama a atenção, é lógico, o presidente da República tem todo o direito de incluir e excluir o que ele quiser. Mas a interferência do presidente da República numa decisão do Fernando Haddad também me traz preocupação, porque a decisão deixa de ser técnica para virar política. Então, como o governo, como o presidente está pensando na economia de forma política, o resto do governo vai na mesma linha. E volto a te dizer, o ano que vem é o ano de gastos públicos para a entrada das eleições. Os parlamentares, os ministros, que inclusive são candidatos em seus estados, candidatos a governador, candidato à reeleição para senador, vão para cima do Fernando Haddad e vão gastar mais do que gastaram nos últimos 2 anos. Te garanto isso, Capês. A gente vive política há muitos anos. Você mais tempo do que eu, porque eu sou mais novo. Mas o governo, o ministro Fernando Haddad vai continuar nessa força de cabo de guerra, sozinho e solitário com a bola Wilson, porque o governo vai na contramão do discurso dele. Tanto é que ele tem um plano e o presidente Lula falou, vamos incluir mais um ministério. E o Fernando Haddad dá notícia, mas não conta a receita. Então não fala, porque agora como que o ministro faz? Vai falar que não incluiu o ministério que o presidente pediu? Vai incluir o ministério. Se for um recado político, estilo que você falou Centrão. Não, para Centrão não, para Israel, como que é? Israel Katz, o ministro da Defesa. Para Israel. Como que fica? Foi o presidente que decidiu, vai criar um problema diplomático. O Fernando Haddad errou em falar que não colocou o plano ainda na rua por conta de uma solicitação do presidente da República. Ele se diminui e pode estar dando um recado ruim para o mundo político. Muito bem. Coronel Sérgio Marques está falando aqui, colocou o Fernando Haddad na condição de náufrago. Então, o náufrago por causa da solidão dele. Então o governo é o dele. Titanic, então. Porque se o ministro da Fazenda é náufrago, você imagina a nossa economia. Claro que a bola, o Wilson, não é o Wilsinho que está em forma, não é? Ele está em forma de bola. Mas eu queria aqui ouvir o nosso coronel Sérgio Marques. Sérgio Marques, qual a receita no momento em que o governo, os juros estão subindo,
as empresas estão quebrando, estão falando em criar mais encargos trabalhistas para o governo. O vice-presidente da República, que sempre foi um liberal, sempre trabalhou pelo ajuste fiscal, já está defendendo a jornada 6 em 1, dizendo que é a tendência mundial. Então, quer dizer, o governo não está tendo ninguém que chegue e diz para o presidente da República o que tem que ser dito. Está todo mundo dizendo amém, tá certo, tá. E aí nós estamos caminhando com a economia completamente à deriva. Sérgio Marques, nesse momento, numa visão estratégica militar, o que seria necessário fazer para evitar que os juros subissem ainda mais, a inflação disparasse, houvesse uma quebradeira geral das empresas e o governo parasse de gastar? O que teria que ser dito para o presidente? Porque parece que quem está ao redor só quer falar o que ele quer ouvir. Bom, o que deveria ser falado, ele jamais vai cumprir. Diminuição do Estado brasileiro. E para diminuir o Estado brasileiro, ele vai ter que cortar várias áreas que acabam mantendo reféns uma parte da população brasileira. Então, para diminuir o Estado brasileiro, ele jamais vai tomar essa atitude. Comece, por exemplo, com a redução do número de ministérios, que daqui a pouco está em torno de 39, daqui a pouco é 40, né? 40 é um número que a gente até acaba lembrando de um certo livro, vamos assim dizer, né? Então, o que acontece? Se não diminuir o Estado brasileiro, vai continuar ocorrendo o que está ocorrendo. A economia sendo o quê? Sem definição no Código de Gastos. Então,